Então, Atos 2:42. Queridos, veja como funciona, pelo menos como funcionava com a descida do Espírito Santo no capítulo, com a promessa do capítulo 1 e com o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, o segundo com Pedro no livro Lucas Atos. A igreja, ela nasce poderosa somente após o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ter agora um estudo de como esta igreja funcionava, como ela começou, os primeiros passos da igreja, que é exemplo para nós hoje, a missão de paz, para todas as igrejas cristãs, apostólicas, que trazem para nós um exemplo. Por isso que nós somos a igreja apostólica, amém, queridos? E a gente crê nessa doutrina. A gente tem alguns, está muito longe disso, não é que está muito longe, mas a gente observa hoje que as igrejas parece que não funcionam como pelo menos deveriam funcionar. Às vezes é muita política, às vezes a engrenagem é muito forte de burocracia, igrejas com dogmas, coisas demais, e tudo isso impede o funcionamento da igreja, que é um funcionamento simples. Eu creio que é muito simples. E na total dependência do Espírito Santo. Veja como funcionava esta igreja de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2:42. E esta igreja, após o derramamento do poder, após ser cheio do poder, após manifestar este poder, após viver este poder, o que acontecia? Eles perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina. Vamos fechar a porta para mim. Perseveravam na doutrina. Nós entendemos, queridos, que nós não podemos, essa foi uma palavra que teve na nossa primeira reunião do nosso ministério pastoral, dos irmãos de liderança da igreja. Nós temos uma palavra em que Paulo dava para o rei Agripa na sua defesa. Nós não podemos nos desviar e perder de vista a visão celestial. Nós não podemos nos desviar daquilo que a palavra diz que é a verdade. A igreja, eles perseveravam na doutrina, mas era na doutrina apostólica. Eles não faziam nada que não fosse sobre a orientação daqueles que fundaram e que estabeleceram a obra. Quem é que fundou a obra? Os apóstolos, na dispensação e no poder do Espírito. Porque o Espírito Santo foi lá, irmãos, e fez nada só não. Quem está entendendo? Olha que a pessoa está falando aí. Quem faz a obra é você. A obra é de Deus. E você faz. Você coopera com a ajuda do Espírito. Mas se você não fizer, se você não perseverar nessa doutrina, pastor, eu creio assim, mas não está na Bíblia não, mas eu creio que está bonito isso. Eu não creio porque está bonito, irmãos. Vamos crer porque é bíblico, porque é apostólico, porque está na palavra. E eles perseveravam naquela doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram em quê? Na comunhão e no partir do pão. Queridos, quando nós muitas vezes insistimos para que nós estejamos juntos, vamos fazer um chá de mulheres, vamos fazer um evangelismo em Ponta Negra, vamos fazer aqui um impacto, vamos fazer um culto aqui de missões, vamos fazer um batismo. Nós estamos preservando, queridos, a comunhão do corpo. Quantos de nós aqui, irmãos, ou pelo menos a maioria da igreja, ele não se envolve na comunhão do corpo? Vem aqui no culto, senta, vai embora depois, não tem comunhão, não parte do pão, não coopera, não tem aquele amor fraterno, aquele relacionamento de comunhão, não tem. Nós temos aqui na igreja, acho que mais de
50 mulheres. Temos no chá agora com as Marílias, temos 50 mulheres. Foi um número bom, sim ou não? Sim. Mas onde é que estava você com Deus? A igreja, irmãos, tem que estar em comunhão. Se esforce nisso. Para que nós estejamos juntos. O que diz o nosso versículo 43? Olha como é que funciona essa igreja. Em cada alma havia o quê? Medo. Era medo, querido. O que é temor? Diga comigo, temor é reverência. Irmãos, em cada crente havia temor, havia reverência. Será que não é isso que precisa dentro da igreja hoje, queridos? Reverência, temor. O culto começa às 18 horas, sim ou não? Que hora devemos chegar no culto, queridos? 5h30? 10 mais 5 horas? Obrigado, Deus te abençoe. Tira pelo menos 10 minutos antes. Isso é reverência, isso é temor. O culto vai começar, você chega um pouquinho antes, né? Aí eu estou tentando sair daquela coisa. Irmãos, e nós estamos praticando isso aqui na igreja. 6 horas, 6h05, 6h10, nós estamos começando o culto. Aí tem o quê? 10% dos irmãos. Mas a gente vai começar o culto, você não sei você. Amém? Reverência. A irmã trabalha no banco, gerente de pessoa física. Você chega a qualquer hora lá, 8 horas eu volto. Mas se você chegar assim, chegar lá assim, e vamos terminar o louvor. Digamos que pode ter um louvor. Pode? Se você fizer isso várias vezes, reiteradas vezes, puro. E por que ela não faz isso? Uma palavra mais chamada motivação. Ela tem uma motivação. Qual é a motivação dela? Você tem motivações para chegar no culto aqui, queridos? Antes do culto começar, sim ou não? Por quê? Porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Porque não chegamos, irmãos. Não chegamos, irmãos, porque somos uma igreja hoje do século XXI sem temor. Chegamos, nos levantamos a qualquer hora, atendemos o celular e vamos, o cara chega no cinema, assiste 2 horas de filme. Na igreja, pelo menos uma vez no toalete, uma água ele vai. E que candidato lindo é esse? E não pode assistir um culto de 1h30 sem parar no banheiro. Meu Deus! Mas nós perdemos o tempo. A reverência. Igreja é algo danado. A gente chega a qualquer hora. E pelo contrário, tem gente que fica olhando. Aí ela pega e faz. Começou o culto agora. Aí tem o louvor vai até 6 horas, começa o louvor até 6h40. Pronto, a gente já chega assim quase na mensagem, né? Só dessa vez por culto. Está tirando onda de crente. Quando Jesus assim, ele vai tirar onda da cara dele. Tirou só onda da sua cara. Foi embora, você ficou. Quem está aqui? Diga. Deus é de Deus do dois. Está derrando o olho cheio. A minha mulher também. Uma mulher assim. Vamos. Eu não vou à minha igreja. Não fique. Vamos embora. E o caso? Bem, o carro. 3 horas para fazer chapéu. 3 horas. E sabe que fica aqui na igreja. Tem reverência. O cara é crente, mas é um crente medíocre. Sem temor, sem reverência. Por causa deste temor, por causa da reverência, muitos prodígios se
vazio no meio da igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, porque hoje é tão escasso tudo isso no meio da igreja. Por quê? Irmão, quando tem um milagre no meio da igreja, bota na televisão. Aqui tem poder. Um milagre. Irmãos, milagre é coisa comum da igreja. Os sinais são coisas comuns que ocorrem no nosso meio. Deus está curando em todo o tempo, toda hora. Deus faz um milagre. Diga amém, pelo amor de Deus. Isso é normal, irmãos. A gente precisa contratar um programa de tradução para mostrar que o poder está aqui. Aleluia. O poder está dentro de nós. Agora, por causa desta falta de reverência, por causa desta falta de temor, por causa da nossa irresponsabilidade, este poder não opera. Você tem o poder que está em você, somente não opera. Por quê? Porque estamos negligenciando aquilo que é santo, fazendo de qualquer jeito. E nós não sei que vai no Estadão vendo tudo uma vez por semana, isso chega a passar. Uma vez por semana. Mas não é o culto, não, irmãos. É qualquer coisa que faça para o Senhor, faça com excelência. Diga glória a Deus. Vai louvar, louve com excelência. Irmãos, vai fazer qualquer coisa para o Senhor, faça com ele. Vai dar uma oferta, dê a melhor oferta com excelência. Vai ser fiel nos dízimos, dê o melhor com fidelidade, porque é para o Senhor. Quem está entendendo, irmão? Amém. Para o Senhor. Aí muitas vezes não opera porque nós somos negligentes. Aí nós achamos que ser espiritual é falar em línguas. Fulano é espiritual. Deixa eu te dizer, minha filha. Ei, estou vendo um negócio aqui, manto. Fogo terra. Esse cara é espiritual. Irmão, ninguém mede a espiritualidade pela quantidade de dons que as pessoas têm. A espiritualidade não se mede pela quantidade de dons que tem, mas pela qualidade dos frutos que você produz. Espiritualidade não se mede pela quantidade de dons que você tem, mas pela qualidade dos frutos que você produz. Quais são os frutos que você está produzindo? São frutos de dignidade, de piedade, de temor, de reverência, de assumir compromissos com o Senhor e com a igreja e cumpri-los. Irmãos? Então, cuidado com os frutos que você produz, porque esses frutos denunciarão a sua espiritualidade. E não a quantidade de línguas que você fala, nem a quantidade de dons que você tem. Porque se você exerce um bocado de dom, mas sem amor e sem temor, é lixo, é um CD pirata, não vale de nada. E tenha vergonha de dizer para os seus aí, se eu estou aqui de volta meus dons, porque eu estou fazendo irresponsavelmente, não serve de nada. Porque eu conheço gente cheia de dom. Os caras são invocados, prega com ninguém, ensina com ninguém, canta com ninguém, mas tudo que fazem no culto é míope, irresponsável, sem temor. É do jeito que ele quer. Não, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Ele nos deixou a carne. Olha para o seu lado e ofereça para o Senhor o melhor. Queridos, por que nós precisamos oferecer para Deus o melhor? Pode dar um exemplo. Quantas moças que estão aqui que um dia desejaram casar começaram, o tempo começou a passar e disse: Senhor, me dá qualquer um. Senhor, não importa. Eu quero algo, banguelo, não sei, baixo, errado, qualquer jeito, não sabe. Senhor, não interessa. Pai, alguém falou assim? Mas a pastora ia só assim. Deus, patrola, sai. Que tenha personalidade e caráter. E não só pede a nada. Bem pregado, fiel ao Senhor, homem de Deus. Ninguém pede nada para Deus que queira. Você pede nada. Primeiro, tem nada que
Ei? E os homens? Eu quero abençoado. Mas eu quero daquele jeito. Pai, tu sabes, eu conheço o meu interior. Aquelas Deus que chegam no trato. Aquelas... Ninguém pede qualquer um para Deus. Agora, na hora de dar para Deus, é um culto de responsável, atrasado, cheio de qualquer jeito, tá de qualquer jeito, vai dar uma oferta, dá a oferta mais fuleira de fuleira da televisão, porque isso vai ter pega. Dá uma oferta, abre a carteira e olha assim, aí tem 1, 2, 10, 5, aí ele faz. O Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo é vergonha, rapaz. Você vai dar a Deus o quê? Você fala, não, deu melhor. Mas você abre a sala da igreja, as notas se converteram, são todas doidas. Tem algumas igrejas que os irmãos agora estão colocando dinheiro de lucro, porque o dinheiro é tão velho, feio, tem que ser de lucro. Aquele é uma polícia, essa igreja não se dá. Aqui ninguém tem coragem de dar Deus o que não presta. Você abre só a carteira e dá. Quem vai fazer isso com Deus aqui, irmão? Você está no livro. Porque Deus está no livro. Diga glória a Deus. Eu vou jantar com o irmão, passou o cartão ao chefe. A pizza lá, passou o cartão. Ele deu o melhor. Quem está dentro da esposa, para pastor, receba, meu irmão. Tudo passou o melhor. Aí não me dá para Deus. Meia boca. O dia que ele dá para Deus, não dá para comer o sujo aqui. Dá muito. Aí Deus diz: de Deus não se sonha, meu filho. Não faça isso não. Essa igreja tem sinais, prodígios e maravilhas. Porque tudo era um temor, por reverência. Ninguém iguala a Deus. E quando 2 desdobrados começou o desdobro dentro da igreja, diga comigo, eu vou chegar a gravar no nome desse músico. Fala, posso assim? Eu digo todos. Todos. Irmão, não mais que nada, todos. Todos. Todos que creram. Estavam sempre unidos. Tinham tudo em comum. Amém, queridos? Tudo era comum. Estavam unidos. O teu carro é o meu carro, da carona, com carona. Quem está entendendo? Irmão, está pensando em sério? Eu acho que estamos lá em casa. Vai pedir na internet, né, irmão? Na internet também. Empresa de internet. Pastor, eu vou pôr essa internet na igreja aqui. Tem que dizer internet aqui. Tem empresa de internet. Chato. Aqui tem empresário, né? Deus emprego. Tudo em comum, queridos. Eles vendiam seus proprietários, seus bens, eles repartiam com todos, não tinha limite de necessidade da igreja. Eu não estou dizendo agora que você está na sua casa e alguém dá, deixar seus filhos na rua, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que naquela igreja, alguém tinha propriedade, e não ia esmolar não. Mas eu acredito que tinha uma propriedade, que eu falei, que estava lá, tu vendia Por quê? Porque a igreja estava crescendo e tinha muitos necessitados da igreja. Quem está entendendo o que é isso? Porque muitos necessitados. E quantos sabem isso que na igreja tem pessoas necessitadas? Quantos sabem isso aqui? Pessoas necessitadas. Perseveravam unânimes. Irmãos, essa palavra toda tem sentido de quê? Unidade, mesmo pensamento. Todos que estavam no templo, partindo pano. Irmãos, era com alegria, tudo com alegria. E com gentileza do coração, pureza do coração. Essa coisa linda, né, queridos? A gente vai puxar de mulher, né? Quando terminou, cada um levou o quê? Só tinha bolo. Mas cada um levou bolo. Graças a Deus, Paulo levou um troço, um pouco de bolo que salvou a festa. Desse tamanho. Quando eu desci com o meu com bola, não tem mais uma gota. Que foi aquilo,
ele sabe que você eu vi. Todos ali com aquele bolo, suquinho e tal, irmão Charles com Patrícia foi lá, doaram as roupas ali, fez um suco, estava outro trouxe refrigerante, e a gente desceu, estava todo mundo lá no convívio. Que coisa linda, queridos, igreja é isso. Comunhão, partindo pão. Cada mulher lá que deu um testemunho, falou um pouco da sua vida. Eu tenho certeza que quem estava lá do outro lado viu o testemunho de Ellen. E Deus tratou na vida com o testemunho dela. Outra pessoa estava lá do canto, ouviu o que Paulo falou e disse: eita, Deus agiu com Paulo assim, Deus age nessa área. Eu recebo a igreja. Quantas mulheres saem dali, queridos, edificados? No parque do pão. Aí, irmãos, por conta disso, o que aconteceu com essa igreja? A vossa casa, a sua mulher. Mariana, por que eles faziam tudo isso? Eles caíram na graça do povo. A igreja era graciosa do povo. Irmãos, eu tenho um rapaz que vem cachorro quente. Eu não. Tem um rapaz que vem cachorro quente aqui, você já viu? Ele veio cachorro quente aqui. Aí, eu cheguei aqui um dia, pode ser no segunda-feira, eu cheguei cedo, aí tem um fio, que ele ligava um fio lá no apartamento, lá no céu, nesse fio, o fio deu um terreno, sempre no subir. Aí o fio passava na calça da igreja, para acender a luz do cachorro quente. Foi assim. Aí quando eu cheguei, eu olhei aquele fio, eu disse: meu Jesus, que é isso? Eu olhei para ele, moço, que é isso, moço? Ele disse: eu pastor, da extensão aqui. Rapaz, aí pisar aqui, uma criança, o negócio de você na terra, no chão, dá um barramento de chão aqui. Eu não faço. Desliga esse fio, e pega o seu fio e pode usar a energia da igreja. Ele olhou para mim e disse: ele ficou sem entender. Assim como alguns segundos ele veio para cá: pastor, e essa energia? Ele deu para usar. Eu ficava na boca dele: sério, é quem está dando energia de graça. Você sabe o que eu fazia quando tem cachorro de graça aí? Nenhuma vez. Ele contava, ele me disse: peça consertar, vamos consertar. Eu, quando eu fico assim, sabe esperando eu pagar? Então aqui, Aí, pronto, aí a gente começa a fazer na internet, né? Aí lá no hotel, aí a cena na internet, aí todo mundo disse: que você pode dessa cena, coisa de irmão? Aí o crente disse: eu vou lá, eu vou na metade, é assim, eu vou na metade, não, não sabe. Quando chegou lá, eu disse: pois não, moço. Vou dizer para vocês tudo, né? Digo: não, não pode fazer não. Ele disse: na hora, para a igreja aqui, pode usar. E muita vergonha. Não funcionou porque o computador da Black era um computador fraco. Era 2 segundos, cara, o processador estava gravando o tempo inteiro. O computador não processa nada o computador. Irmãos, o rapaz ficou assustado. Na outra semana, ele chegou, eu já deixei no vídeo, eu tenho um fiozinho para você aqui. Eu vou ligar esse fiozinho, né? Vai ficar aqui. Quando você chegar, você pode ligar esse fiozinho. E ele ficou assim, sem entender. Ficou assustado, irmão. Na outra semana, ele disse: meu amigo, diga, senhor pastor, eu cheguei em casa e contei essa história. O meu padrasto disse: o pastor fez isso. Ele quer me roubar. Bota atenção. O pastor me deu energia para o meu carro. Nunca! Quem está entendendo, irmão? A igreja deu um testemunho triste, amados, de tirar das pessoas, de arrancar das pessoas, de tirar. E não está quebrando nada. E a igreja está para servir a comunidade, irmãos. A gente tem que servir a comunidade. A igreja tem um papel relevante na comunidade. Aqui todo mundo está sendo edificado aqui por conta da palavra. A igreja está edificando esta comunidade. Quem está entendendo? E pode fazer muito mais. Aí eu disse: meu filho, quer dizer que ela achou isso? E você? Não é? Não, pastor, não chegou. Até hoje está usando energia.
Chego lá, diz, o cachorro quer R$2, paga metade. Mas o papel da igreja, queridos, não é espancar, é baixou esse rapaz está aí lá, tomando a faca de 10, de 3 carros, lembrando que ele está ganhando a vida dele, ele está toda dependente. E a Bíblia está com o cabelo reclamar. Quem é que queridos? Porque nós nos tornamos egoístas. Primeiro eu podia ter feito a confissão do tempo, cara, vai morrer mexer com meu filho. Eu creio que depois que se pode chegar a Jesus como meu Salvador, eu conheci o Salvador pessoal, eu continuo em agir. Porque Jesus, ao cara, foi para a emergência, a gente faz isso por isso, pelo amor de Deus, você vai ver que mais. Ele pode bater com a boca dessa noite todinha, mas alguém foi relevante para a vida dele, e amanhã ele vai dar um testemunho. Eu conheci uma igreja que vive e prega e faz dentro do amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta igreja, ela alcançava a graça da comunidade. Por quê? Porque ela dava em amor. Cada dia acrescentava ao Senhor os que iam ser salvos. Por quê? Porque todo o povo achava graça. A igreja tinha graça diante do povo. A igreja, irmãos, que no dia que ela fecha, os vizinhos fazem uma ligação de graça. Contrata um trio e solta a bola. Pois, fechou a igreja. Porque a igreja é o negócio do cão, irmão. Está lá perto do banho, o som matando todo mundo. Entendeu? Não querem saber de nada, isso tudo era tudo. A igreja era você ser relevante. 47, 48. Tem 48? Acaba aí. Acabou com 47. Queridos, eu quero que você a comunidade Atos 4, 32. Veja como essa comunidade, os primeiros estão funcionando. Veja. Não quero ler, a canção. Eu vou ler porque eu não vou achar mesmo. Vai. Da multidão dos que criam. Irmãos, era multidão. Irmãos, quando a igreja, quando o propósito, Deus salva essa igreja. Existe salvação numa igreja que ela prega a palavra do Evangelho de Cristo. Deus salva na igreja que é Cristo Senhor. Igual pelo amor de Deus. Na multidão dos que criam, era um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua mesma, era sua própria. Uma coisa linda. Mas todas as coisas que fizeram, diga comigo, a igreja de Jesus, ela cresce naturalmente. Quando sabe aqui como essa igreja que nasceu? No dia 15, 16 de dezembro. Quando chegou o final do mês, os irmãos foram para o veraneio. Eu fiquei sozinho, eu e uma mulher comigo. Sozinho, pregando o Evangelho. Rafinha chegou para mim e disse: pai, eu não vou para a igreja, eu estou por aqui de pregação. Meu filho disse para mim: não vou, eu estou por aqui, porque você estava aí aqui, você estava ali, Paulinho. E eu pregava para mim, para ele disse: a gente tem que ter papel assim, pô, quem tem que entrar? Rafinha, toda vez muito sincera, toda vez que você tem primeiro nome, isso aí, pregação. Nunca me esqueci dessa palavra. E eu comecei a ministrar e ensinar. E Deus foi salvando, Deus foi salvando. Diga comigo, salvando. Com um ano eu batizei 100 pessoas. No segundo ano eu batizei mais 100 200. Diga amém. Aí eu, Edson, Edson, papai, e eu fiquei sozinho. Eu e a família, quem está entendendo? Mas a obra, como é do Senhor, Deus é quem acrescenta a obra. É Deus que vai acrescentando. Não se preocupe, diga comigo, a obra é do Senhor. É Ele que vai dar o princípio. E acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. Amém? Atos 5, 12. Eu encerro.
12. Porque esta igreja andava nesta unidade, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o corpo pelas mãos de quem? Pelas mãos dos irmãos. Porque não era da igreja. A igreja comum, pelos livros, a priori, porque eles não sabiam diferenciar o lado do meio. Não lembraram, Paulo? Eles não sabiam. Eles eram salvos e leigos, nunca ouviram falar nada, não sabiam de nada. Então poderam operar pela mão dos apóstolos. E a proporção que eles iam crer, Deus ia levantando pessoas ali. Como levantou Filipe, como levantou João Marcos, levantou muitos outros. Pelas mãos da autoria estavam todos de comum acordo em porta de Salomão. Os irmãos observam em todos os textos que nós lemos aí agora, milagres eram feitos, todos estavam em comunhão e todos tinham a mesma opinião. Estão lembrados? Diga comigo, reino dividido não prospera. Então, se você está numa igreja em que você não concorda com nada que é lá, pelo amor de Deus, irmão, procure uma igreja que você se identifique. Porque você, não, além de não ser bênção naquela igreja, você não vai ser abençoado também. Tudo que diz você não crê, tudo que fala você não aceita, tudo que crê, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Só pecando. Quem está entendendo? Vai para o culto, chega lá, tudo que diz, não, isso aí está errado. Quem pode ir para um lugar porque não crê nada? Então, queridos, havia unidade, havia comunhão no corpo. Eles estavam sempre juntos no porto de Salomão. Diga amém, pelo amor de Deus. E eu encerro com o tópico, diz aqui, a escolha dos 7 diáconos. Na página número 4, tem lá embaixo, a escolha dos 7 diáconos. Na parte 2 dos dias do mestre da igreja, acharam? Nós somos de ler. A escolha dos 7 diáconos. Aqui. Temos, acharam aí? Olha aqui para mim, queridos. Como é que se faz a escolha dos diáconos? Nós procuramos seguir, queridos, esse mesmo modelo. A escolha dos diáconos é o mesmo modelo. Atos 6. Eu encerro agora, viu? Naqueles dias, acrescentando o número de discípulos, houve murmuração dos gregos converteram, porque as línguas eram desprezadas, cada instituição de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós estejamos agora aqui, em vez de dar uma palavra, já que está servindo as mesas. Escolher então homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que sirva na mesa desse importante negócio. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração do mistério da palavra. É do parecer, do meio parecer, comentou a todos, condenou todo mundo. E elegeu quem? Esteve cheio do Espírito Santo. Filipe, próprio Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Nicolau era Prosélio de Antioquia. E apresentaram esses jovens aos apóstolos, orando e pusendo as mãos sobre eles. Na igreja era assim, queridos. Como é que nós fazemos aqui? A gente escolhe aleatoriamente, como? Pelo contra-chefe. Porque o cara é empresário, o cara é copinho, o cara está sempre na igreja. É uma oferta boa. É assim? Ali tem um quadro ali, um papel que tem lá, acho que umas 20 pessoas. Eu olhei, mulheres idôneas, pessoas de boa reputação, pessoas de caráter, frequentam as igrejas, estão sempre aqui disponíveis. Então eu chamo essas pessoas de Deus, não é para cá. Olha, nós temos a necessidade disso, de alguém que sirva as mesas, que esteja trabalhando para receber ceias, ofertórios, para que esteja aqui na igreja servindo, em uma oração em casa. Então você tem desejo de fazer isso, não, pastor, eu nasci para ser servido, eu não nasci para servir. Amém, filho? Então, já procuro o vida crente. Aí o que eu faço? Separo essas pessoas. Quantos já foram separados aqui pelo tipo de serviço econômico? Tem muitos sendo treinados nessa área, tem queridos? Tem.
Muitos. Sobretudo aqueles que já estão caminhando conosco tempo. Amém? E muitos durante esse ano agora vão ser convidados também para fazer parte desse grupo. Aí a gente fica observando. Estudo do bíblico, aprendendo a palavra, né? Passando por tempo que eles caem, aí aprende, levanta, aí aprende, e está lá sendo tratado, e a gente ensinando a palavra, admoestando, ensinando, e essa pessoa sendo treinada, capacitada. Aí quando chega no ano que vem, alguns deles vão ser o quê? Consagrados. Outros, você vai dizer, irmão, vamos fazer mais um aninho aí, você vai caminhar mais um ano conosco, até, amém, fique tranquilo. O ano passado, sabe quantas pessoas eu consagrei? Quantas? 1. Quantos tinham na relação? 12. Só quero saber. 16, né? Só quero saber. Por que, irmãos? O resto prestado? Não é isso não, queridos. Mas a gente separa, ora, e vai treiná-los. E a gente vai observando, né? O andamento, o desejo, a aptidão, aquela vontade de servir, e a gente vai observando a pessoa, observando tal, e muitos desses que estão trabalhando, irmãos, a gente já observa cacuetes de profeta, cacuetes de mestre, esse pastor, esse ainda é evangelista, eu cheio. No treinamento a gente vai observando, irmão, no meio do corpo, que muitos estão sendo desenvolvidos, e Deus vai estabelecer no tempo certo, usando o pastor da igreja, o ministério para reconhecer o ministério de Deus e nos adicionar. A gente procura fazer no meio da missão de paz, irmãos, da mesma maneira como na igreja chamar homens e mulheres, mulheres e homens, pessoas que têm o desejo de observar, que amam o trabalho, que amam a obra. Essas pessoas que nós escolhemos são aquelas que parecem que chegam cedo na igreja, que não faltam os trabalhos, aquelas pessoas que são responsáveis por tempo. E a gente já observa, mas infelizmente no mesmo caminho, alguns não se acham aptos para esse trabalho. O que a gente faz? Alternativa A, expulsa da igreja. Alternativa B, chega para ele e diz, não dá para esse negócio. Vai na macumba que tudo mais certo lá que aqui. Você tem como ouça. Minha filha, primeiro fala tudo. Primeira coisa, vou deixar a pessoa falar, né? Não, pastor, realmente. Realmente, eu creio que, amém. Mas quando eu trabalho com Deus, eu creio no ministério. Eu creio que tem mais um tempo para a gente trabalhar. Eu creio que Deus é o teu pai, eu estou aqui para te ajudar a trabalhar comigo. Vamos juntos. No ano que vem, amém, queridos? A oportunidade todos merecem e todos devem ter. Porque o pastor não faz nada sozinho. Nada do pastor tem menos faz. O pastor faz menos. Mas hoje eu cheguei aqui no caos. Aí de repente, aí chegou outro, aí eu pedi, ele corre, vai aquele menino, Tiago, vai lá parafusar o negócio, Tiago furava todo o negócio do João estava passando aqui, estava fazer o fogo de ligar, aquela coisa, bota o café, aí eu pedi ele que tem café, eita, lá vai o Lia, me deu o café lá em casa, me deu uma linha, eu vou sair daqui, não vou tomar café, porque não tem, já pus o café em casa, porque senão não tinha aqui, aí vai já a menina faz o café, a outra hora a garrafa, quando eu olhei, estava tudo pronto e eu não fiz quase nada, quem está entendendo, queridos? Já pensou se eu tivesse que fazer tudo isso sozinho? Como é que ia ser? Aí, um dia chegou, já pegou os papéis no meio, já levou, já botou ali, já chegou no canto. Aquela coisa, cada um fazendo um pouquinho, quem está entendendo? Tudo em comum. E muitas pessoas empresárias que chegam aqui na igreja, a primeira coisa que ela faz é morrer, olhar assim, olha, não é possível. Pensava nisso não. Mas o amor à obra, a casa do Senhor e consome. Quem está entendendo? E cuida das coisas da casa do Senhor. Olha, até ver um copo no chão, passar na igreja, ver um copo. Ai, mas eu não posso achar, porque esse serviço, Deus é o amor da igreja. Mas ele vai lá, pega o copo, ele vai para a igreja, pastor, está tudo bem. Amém? Quem está entendendo? A igreja primitiva, a igreja que Atos dos Apóstolos nasceu nessa perspectiva. Essa é a nossa igreja.
A igreja devia ser os moldes de servir o outro, de não querer nada, mas querer servir em tudo. E a proporção que eles se doavam, Deus ia acrescentar. Não é verdade? A proporção que eles se doavam, eles alcançavam fome em toda a cidade. E Deus ia acrescentando tudo, porque Deus ia nos doar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e segue segundo uma palavra para ela. Você está perto de alguém, pode ficar ao lado dela e a gente orar.